Você já parou para pensar por que tantos países estão correndo para criar moedas digitais próprias? Já percebeu como cada nova crise global é acompanhada por medidas mais rígidas de controle sobre as pessoas? Estamos diante de uma mudança silenciosa, mas poderosa. A formação de um sistema global que ecoa exatamente o que a Bíblia previu há milhares de anos. Este vídeo não é sobre teorias sem fundamento. É sobre fatos, profecias e a preparação espiritual necessária para quem deseja discernir os tempos. Se você é cristão, estudioso das Escrituras, interessado em política global e quer entender o que realmente está por trás da digitalização da economia, da unificação dos sistemas e do aumento do controle social, assista até o fim. Aqui, vamos conectar o que está acontecendo no mundo com aquilo que a palavra de Deus já nos alertou. E a verdade é simples. Há uma agenda em andamento e você precisa estar espiritualmente pronto. Hoje, várias nações estão testando e implementando as chamadas CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais. Não se trata apenas de uma modernização do dinheiro, mas de uma transformação completa na forma como as transações econômicas são feitas e supervisionadas. Diferente do dinheiro físico, as CBDCs permitem rastreamento completo, controle instantâneo e a possibilidade real de bloqueios ou restrições por parte do governo ou de instituições centralizadas. A China, por exemplo, já está em estágios avançados com o Yuan digital. O Brasil iniciou o projeto do Drex. Os Estados Unidos e a União Europeia estão na mesma rota. Com esse sistema, o Estado poderá saber onde, quando e como você gasta em cada centavo. E pior, poderá impedir que você compre ou venda se não estiver em conformidade com certos critérios. Em Apocalipse 13:17 lemos: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O cenário que antes parecia distante, hoje está em pleno desenvolvimento. Paralelo a isso, está a construção de identidades digitais integradas. A proposta é que cada cidadão tenha um número único global, interligado a bancos, dados de saúde, educação, impostos, histórico de vacinação e até redes sociais. O Fórum Econômico Mundial e a iniciativa ID 2020 já falam abertamente sobre a criação de um passaporte digital universal, o que parece ser uma solução para facilitar serviços na prática, pode se tornar um mecanismo de controle absoluto. Imagine não conseguir acessar seu banco, agendar uma consulta médica ou até viajar porque seu perfil digital foi classificado como inadequado. Isso não é ficção científica, é realidade em desenvolvimento e, à luz das Escrituras, percebemos que a perda de liberdade individual e a imposição de um sistema único são sinais claros do espírito do anticristo. 2 Tessalonicenses 2:4 fala do homem da perdição que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Um sistema que exclui Deus, impõe regras globais e pune a fé verdadeira é a encarnação profética disso, e não para por aí. Estamos vendo a unificação dos sistemas em diversas áreas: saúde, economia, meio ambiente e até governança. A pandemia de 2020 escancarou essa tendência. Medidas sanitárias, restrições de locomoção e padrões de resposta foram coordenadas globalmente. Entidades como a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional e a Organização das Nações Unidas passaram a atuar com mais autoridade sobre as decisões dos países membros. Líderes como Emmanuel Macron, Klaus Schwab e Antônio Guterres têm defendido abertamente a governança global colaborativa. Isso significa um governo mundial, uma ideia que, embora travestida de progresso e sustentabilidade, se alinha com o conceito de nova ordem mundial,
que tantos estudiosos da Bíblia quanto analistas políticos reconhecem como um caminho para a centralização total do poder. Em Gênesis 11, vemos o episódio da Torre de Babel, quando a humanidade se uniu para formar um sistema autônomo, sem Deus, e o Senhor interveio. O homem, em sua arrogância, tenta novamente construir esse sistema, e desta vez a oposição será mais espiritual do que geográfica. Agora, à luz da Bíblia, precisamos entender: tudo isso já foi anunciado. Apocalipse 13 fala de uma besta que exige adoração, que controla o comércio e que age com autoridade global. Daniel 7 apresenta reinos que se sucedem até o surgimento de um poder perseguidor, arrogante, que muda leis e tempos. Jesus, em Mateus 24, alertou que nos últimos dias haveria tribulações como nunca antes. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo explica que o mistério da injustiça já opera, preparando o terreno para o homem do pecado. Ou seja, a Escritura não apenas revela os fatos futuros, ela interpreta o presente. As tecnologias, os sistemas políticos e as crises estão sendo usados como meios para preparar as mentes e os corações para aceitar uma liderança única e absoluta que rejeita a verdade de Cristo. O anticristo não será apenas um político influente, será um símbolo de resistência à soberania de Deus. Ao observarmos os sinais visíveis, é impossível ignorar a convergência de temas globais. A digitalização da economia, a vigilância via inteligência artificial, a censura velada nas plataformas sociais e o avanço das ideologias que promovem uma religião universal sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Há uma agenda, e ela é espiritual. Quem se recusar a aderir será silenciado, marginalizado ou rotulado como fundamentalista perigoso. A profecia não está apenas se cumprindo, ela está sendo acelerada. E como igreja, não podemos dormir. Estamos vendo a formação das engrenagens de um sistema que terá aparência de paz, mas será o ápice da rebelião contra o Criador. Diante disso, a preparação espiritual é mais urgente do que nunca. O cristão não pode se deixar levar por medo, mas também não pode viver em negação. Jesus ordenou: vigiai. Mateus 24, 42. Vigiar é perceber os sinais, alinhar a vida com a palavra e manter o coração firme no Senhor. A santidade, a oração, a leitura bíblica e a comunhão com outros irmãos são escudos espirituais contra o engano. A fé precisa ser ativa. Não é hora de religiosidade superficial, mas de profundidade com Deus. Como os 5 sábios da parábola das 10 virgens, é preciso ter o azeite do Espírito em reserva, porque o noivo virá, e só os que estiverem prontos entrarão. Além disso, o preparo intelectual também é essencial. Um cristão maduro deve ser informado, sóbrio e discernido. Não podemos cair em qualquer teoria ou aceitar narrativas sem base. Precisamos ler, estudar, acompanhar fontes sérias, buscar autores cristãos com embasamento e, acima de tudo, filtrar tudo pela Bíblia. Os filhos de Issacar, em 1 Crônicas 12:32, tinham um entendimento dos tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Esse é o nosso modelo. Não é sobre saber datas ou nomes, mas sobre reconhecer o espírito da época e responder com sabedoria, fé e ação. Agora, diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com essa revelação? Vai ignorar? Vai adiar? Ou vai se posicionar? O sistema global que está sendo construído já mostra sinais de intolerância à fé verdadeira. A sua liberdade, sua fé, sua família e sua eternidade estão em jogo. Mas a boa notícia é: Deus está no controle, nada foge do seu plano. A profecia não nos foi dada para gerar pânico, mas para nos preparar. Por isso, desperte.
Reaja, viva em santidade, pregue o Evangelho e esteja pronto, porque aquele que prometeu virá e não tardará. Se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilhe com outros irmãos. Não guarde essa luz só para você. E se quiser mais estudos como esse, inscreva-se no canal. Em breve, teremos vídeos aprofundando mais temas escatológicos, conectando a profecia à realidade e equipando você para permanecer firme até o fim. O tempo é agora. A escolha é sua. É sua.